Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico, né? E nós iremos da batalha, né? Que nós estamos batalha espiritual. É um tema assim muito forte, né? E a gente tem que ter muita fé em Deus para prosseguir. Quando a gente está numa batalha, muitas coisas acontecem. Nós iremos falar sobre a escuridão das trevas, tá? Então, nós vamos assim, este inimigo habita nos pecados escondidos, nas tentativas de manipulações de poderes espirituais através do ocultismo, nas sombras, das carências mal cuidadas, nas vergonhas, na escuridão dos segredos perversos, na penumbra das derrotas dos filhos de Deus. Como um grande sedutor, o diabo sempre induz o homem a tolerar as trevas. É como a Bíblia declara, que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os entregou às cadeias da escuridão, que são a escuridão das trevas, ficando reservado para o juízo. Está em Pedro 2,4. Então é na escuridão que ele está aprisionado eternamente, e só ali ele pode vencer o homem. Portanto, o objetivo, né, nosso é conhecer toda a sua tática diabólica, né, os golpes baixos, disfarces, para podermos guerrear, né, e poder vencer essa batalha, por mais difícil que ela seja. Quando o homem permanece na luz das Escrituras Sagradas, o maligno não pode nem tocar, nem sequer tocá-lo. Quando o cristão anda em santidade, o inimigo não tem como atingir, pois as trevas não toleram a luz. A luz é insuportável para qualquer demônio. Daí a razão pela qual Jesus nos adverte e afirma: vê, pois que a luz que em ti há não seja as trevas. Sabe onde está escrito isso? Em Lucas 11:35. A expressão trevas aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 1, 2, 3. Além de ser reforçada por Tene, e em ambas significa uma descrição de condição caótica do mundo antes que Deus tivesse criado a luz. O afastamento imediato entre luz e trevas resultou em dia e noite. O profeta Isaías revela que as trevas são muito mais do que a ausência da luz, pois estão debaixo do domínio de Deus, ao declarar: eu formo a luz e crio as trevas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está em Isaías 45:7. Tome-se como exemplo um dia de 24 horas, que pode ser definido como uma sucessão regular de escuridão e luz, que está sob o controle de Deus e que pode modificá-la segundo a sua vontade. Mas Deus, que tem controle sobre a luz e trevas, alongou a duração de um dia para dar mais tempo para o exército de Israel vencer seus inimigos, os amoreus. Está em Josué 10, 12, 13. Ao contrário desse episódio, o Senhor trouxe as trevas mais cedo para encobrir o monte do Gólgota, enquanto Cristo estava sendo crucificado. Mateus 27, 45. Da mesma forma, contra os egípcios, Deus enviou uma praga de treva espessa que durou 3 dias. Está em Êxodo 10, 22. Em outro exemplo, os cegos são apresentados como vivendo em trevas. Está em Isaías 42, isso aí. E o termo escuridão também é comparado ao ambiente da morte. Mas até mesmo elas não podem esconder nada de Deus, pois para ele tudo é luz. Aqueles que não foram regenerados podem, inclusive, ser chamados de trevas. Efésios 5:8.
e os seus olhos mal enchem os seus corpos, ou as suas vidas com trevas espirituais. O termo treva é também pregado para uma série de comparações metafóricas por situações de aflição, lamento, perplexidade, ignorância, cativeiro, fofoca maligna, declarações dadas em secreto, são consideradas como feitas escuras. Aqueles que armam cilada para o seu amigo, né? Nas madrugadas, também que tal trevas ainda, né? Na esfera espiritual, trevas caracterizam pecado, impiedade e tudo mais que se opõe a Deus, incluindo as forças demoníacas. Tá, Isaías 42:7 também representa a condição daqueles que não têm entendimento espiritual, não entendem. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende nada, entende de outro jeito, viu, gente? Tem que tomar cuidado com isso. E tem gente que também quer fazer a interpretação da Bíblia errada, do jeito da cabeça dele, também não pode. Que estão cegas pelo poder de Satanás. Por isso o mundo ama as trevas, ao invés de reprovação da luz, né? Os espíritos malignos são denominados de poderes das trevas, contra os quais os cristãos devem se armar. E os homens que seguem esse espírito mau serão jogados fora nas trevas. Então, os crentes devem estar cientes de que aqueles que andam em trevas não têm comunhão com Deus, e para marcharmos contra as trevas, precisamos andar inteiramente na luz da verdade, pois Deus não tolera as trevas. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, não está certo, né? Se você segue a luz ou você segue as trevas. Uma luta entre a verdade e a mentira. É um testemunho fiel e significativo o fato de todos os autores do Novo Testamento mencionar os demônios ou anjos malignos das trevas. Esses inimigos, sob o comando de Satanás, não passam despercebidos, e a atividade principal desses seres é manter os filhos de Deus na mais profunda escuridão com relação à verdade. E é justamente por isso que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, trazendo luz, como está escrito. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O conhecimento, né? Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. É muito mais do que isso. Cristo identificou o próprio homem como seu enviado contra a sombra do maligno ao dizer: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Assim, o fator mais importante para vencer uma batalha no mundo espiritual é justamente a capacidade do cristão de trazer o inimigo para a luz, a fim de combatê-lo. Você não consegue combater o inimigo nas trevas, tá? Que a treva é o reino deles. Para reforçar essa declaração, Anderson afirma que os demônios são como baratas que correm à procura das trevas quando brilha a luz. E isso está absolutamente correto. Sob a luz da verdade, Satanás e seu exército não têm nenhuma chance sobre você. Portanto, quem permanece em trevas e sem entendimento jamais alcança provação nem a vitória, pois os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, não existe nenhum confronto de poderes entre Jesus e o diabo, ou entre o bem e o mal. A única batalha real é entre a verdade e a mentira. Quem ama a mentira é o demônio, né?
qualquer ministério que se propõe a libertar cativos e trazer liberdade aos oprimidos deve usar a verdade como abundância, pois é a verdade que vos libertará. Agora nós vamos ver autoridades para vencer. O Novo Testamento revela o Antigo Testamento, o Novo Testamento explica o Antigo. As páginas, dos profetas, do Salmo, ensina que aqueles acontecimentos são sombras das coisas futuras, que alguns deles servem de exemplo e de sombra das coisas celestial. Foram nos feitas em figura e pode ser entendido como uma simples representação do verdadeiro. Hebreus 9:14, tá? Então, nós temos que conhecer a verdade. Dessa forma, em cada inimigo de Israel, em cada nação adversária do povo de Deus, desde a sua formação no Egito até a sua chegada e a sua conquista da terra da promessa, pode-se perceber a identidade, do maligno nos povos singulares que se levantam como adversários brutais e determinados a impedir que os planos de Deus se cumpram. Aí tem uma pequena oração. Ó Deus, não te mudeças, não fique em silêncio, nem te detenhas. Ó Deus, vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, trama contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venha, vamos destruí-lo como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos, é contra ti que faz acordo, ou tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amalaque, a Filistia, que os habitantes de Tiro até a Síria, a ele se aliou e trouxe força aos seus descendentes. O salmista declara a agitação dos inimigos de Deus contra seu povo. Estes foram desde o início da igreja cruéis e impiedosos, assim como foram os inimigos de Israel, egípcios, amalequitas, amonitas, edomitas, amoreus, midianitas, entre outros, Mas a Bíblia também revela que Deus nunca abandona seu filho à sua própria sorte, mas os encoraja a vencer as trevas e lhe fornece armas e autoridade para a sua igreja, para pisar toda a sorte de inimigo sem o dano da retaliação maligna, como vimos anteriormente. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tá? Então, Deus dá-nos força para lutar e vencer a batalha, Então, vocês viram aí. Deus dá estratégia, dá tudo. Basta nós querermos, Vamos fazer uma pequena oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar cada um que está nesse momento clamando comigo, Senhor, que o Senhor vai abençoando a semana deles, vai quebrando todo jugo hereditário, toda maldição, toda doença espiritual, todas as doenças que está acometido o seu corpo, Senhor, que o Senhor vai lavando agora, Senhor, vai abençoando, meu Pai, todas aquelas pessoas que estão travando grandes batalhas espiritual dentro da sua casa, Senhor. Faça um mover muito grande no nosso país, derruba por terra, meu Pai, todo o império da mentira, meu Pai. Que os anjos do Senhor, meu Pai, persiga dia e noite aqueles que tramam contra os seus ungidos, Senhor. Que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai abençoando a nossa nação, Senhor. Vai colocando, Senhor amado, Neemias, pessoas para lutar a favor do teu povo sofrido e cansado, Senhor. Vai fazendo um grande mover, meu Pai. Dê um basta nessa perseguição maligna que está no nosso país, Senhor. Vai abençoando a todos, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firmes, orando e vamos lutar
pelo nosso serviço, pela nossa família. Vocês viram que o demônio existe e ele está sempre no meio das pessoas, querendo causar confusão, brigas e morte, tá? Então vamos batalhar e vamos orar, tá? A oração, jejum ajuda muito, tem muito significado e muita coisa boa pode acontecer na sua vida. Obrigada. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, né? Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e vamos em frente, tá? Obrigada.